Quero pedir desde o início, cara, desculpas, até eu estava falando com você anteriormente, porque eu sou um cara bastante leigo no seu tema. Sim. É diferente de quando veio um professor aqui que me ajudou no meu mestrado, no meu doutorado, que eu sei o que ele estuda, eu consigo fazer algumas perguntas muitas vezes mais elaboradas, Certo. levando em consideração o background de conhecimento que ele tem e que eu tenho. E nesse contexto de hoje eu sou um cara bastante limitado, assim, em termos, e até mesmo em conceitos em termos. Então, desde já peço desculpas se eu precisar que você aprofunde em algum tema específico ou algum Perfeito. conceito específico para o público também entender. Sem problema. Tá. Vai ser um prazer. Beleza. João, vamos começar do começo, cara. Quem é você? E talvez a pergunta que mais as pessoas provavelmente se fazem quando encontram uma pessoa que lutou na guerra. O que te motivou a ir para essa guerra? O que te motivou a ir para esse campo de batalha? Perfeito. Não é a principal pergunta que eu escuto, não, mas é uma delas. Bom, meu nome é João Berkeley, sou carioca, nasci em 1985, tenho 38 anos atualmente. Como eu disse, né, minha formação acadêmica é gestão de segurança, fiz faculdade voltado para a área de gerir empresas, no ramo de segurança, mas o meu contato com arma de fogo, treinamentos e coisas afins foi com 18 anos, né? Em 2003, eu entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais, servi por 3 anos aqui no Brasil. Eu era militar de carreira, eu optei por sair. Não quis seguir carreira, foi uma opção minha. Poderia estar lá até hoje. E, no entanto, a minha mente se abriu para coisas maiores, do tipo empreender, ganhar dinheiro e não ter uma limitação de carreira. É o que ocorre, via de regra, em qualquer militarismo, né? Funcionalismo público. Você sabe como começa e como vai terminar a sua profissão. Eu nunca fui muito adepto a isso, a ter uma vida amarrada, muito regrada, com relação às possibilidades, né? Em 2006, saí dos fuzileiros, quase que imediatamente passei a atuar na área de instrução, dando aula em escolas de formação de vigilante no Rio de Janeiro, a convite de um grande amigo meu, instrutor Isidoro. Foi o meu primeiro contato com instrução fora dos fuzileiros. E auxiliando ele, me indicou para uma outra empresa e comecei a trabalhar, não dando aula de tiro, que é a minha parte principal hoje, mas defesa pessoal, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então eu dava aula de defesa pessoal, vigilância, outras matérias ao qual eu me enquadrava. Aí o tempo passou, me especializei na matéria armamento e tiro para o setor, né? Segurança privada e tal. Fiz o credenciamento pela Polícia Federal e desde então fiquei muitos anos nesse segmento. Empreendendo, né? Trabalhando. E aí não trabalhei só mais em escolas de formação, né? Preparando os profissionais que trabalham com segurança pessoal, com transporte de valores, escolta armada. Mas passei a trabalhar com clubes de tiro também. E nesse meio, né? Eu estou falando de 8, 9 anos atrás, que ainda era uma coisa muito fechada, diferente de hoje, o cenário é bem diferente. Praticamente existiam 2 ou 3 clubes de tiro na capital, lá no Rio de Janeiro. E um deles eu trabalhava. E ali passei a ter contato com todo tipo de instrução, não só aquelas que eu já estava acostumado, mas passei a ter contato com militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, guardas civis, né, municipais. E cada um vinha com uma necessidade diferente. Então passei a me especializar de acordo com a necessidade dos alunos, que acabam se tornando amigos, né? Uma das qualidades de dar aula é você ter muitos alunos que se tornam amigos, né, ao longo dos anos. E eu tive esse prazer. E aí, meio que direcionei todo o meu esforço naquele período para esse setor, instrução, dar aula. E desde então nunca parei de fazer cursos como aluno, né? Me qualificar, aprender. E costumo dizer, né? O professor é um eterno aluno. Para a gente que trabalha com aula, com instrução de qualquer assunto, a gente não pode nunca subir num pedestal e achar que é bom o suficiente para aquela matéria. Muito pelo contrário. A gente tem que entender que toda matéria evolui, muda, e a gente tem que estar disposto a aprender. E eu levei isso muito a sério. E com os anos passando, eu mudei de clubes, de empresas, né? Saí de um, fui para outro, trabalhei em diversos. Eu posso dizer que lá no Rio de Janeiro eu tenho contato e amizade com quase todos os clubes que tem lá, pelo menos na capital, né?
os principais ali, os maiores, têm contato e amizade de verdade. Então, os donos são meus amigos. E a gente passou a vivenciar um período político no Brasil, muito tenso. Algumas frustrações com relação a esse tema. Enfim, nesse meio tempo, eu acompanhando a história da Ucrânia. Não... Isso que ano que era, mais ou menos? A gente está falando... A história da Ucrânia começou em 2014. Nessa época você estava ali empreendendo, fazendo suas coisas, Rio de Janeiro, tranquilo, e ao mesmo tempo acompanhava o que estava acontecendo lá. Exato. Em 2014, essa história me chamou muito a atenção por conta de um brasileiro que foi preso na Ucrânia, acusado de terrorismo, de genocídio e tudo mais. É um brasileiro de São Paulo. Hoje ele está preso, envolvido com o PCC. E ele lutou do lado dos russos, quando surgiu o movimento separatista em Donetsk, Luhansk e República Separatista do Donbás, que também fica dentro de Donetsk ali. E ele fala russo, foi para lá, se alistou no exército russo, e aí foi para frente na linha de batalha na Ucrânia, fronteira com a Rússia, contra a Ucrânia, apoiando aquelas, entre aspas, repúblicas separatistas que desde sempre todo mundo que estuda o assunto sabe que é a Rússia financiando e oferecendo e enviando armas para russos que moram dentro do país, montando grupos armados para tentar, vamos dizer, não vou tentar colocar como uma coisa ideológica, mas um movimento político, literalmente. Não uma ideologia de, eu sou russo porque eu gosto da cultura, não isso, mas uma coisa assim, não, a gente é um país independente. E não é isso. A grande verdade é que aquela região do planeta ela tem conflitos o tempo todo. E quase todos esses conflitos financiados pela Rússia. Em todos os cantos que a gente for olhar que tem problemas com república separatista, quase sempre tem a mão da Rússia por trás. E 2014 foi esse o start, né? O meu primeiro interesse por essa história. E aí eu vi que o brasileiro foi preso e foi deportado e tal. A história dele é até, mesmo eu não apoiando a Rússia, é até uma história interessante, né? Saiu daqui, foi para lá, lutou contra a Ucrânia, perderam, e aí, não é que perderam, né? Teve um acordo de paz que foi firmado em Minsk, e com isso a guerra congelou. E com o congelamento da guerra, muitos daqueles que eram soldados na linha de frente, né, ficaram meio que vagando por ali. Ele foi preso, depois foi solto numa negociação, uma troca de prisioneiros, depois foi mandado para o Brasil. Aí aqui ele teve a inocência de cair numa armadilha. Eu não sei se foi inocente ou se foi autoconfiança demais. Começou a procurar trabalhos como mercenário, como o Grupo Wagner faz. E aí ofereceram para ele um emprego lá na Somália, se não me engano. Isso em 2014, 2015. Então pode ser que eu esqueça algum nome de algum local, tá? Mas se não me falha a memória, era isso mesmo. Não sei se na Somália ou no Chipre, para fazer segurança marítima dos navios contra a pirataria e etc. E ele pegou um voo que a dita empresa pagou a passagem para ele, e esse voo faria uma escala na Polônia. Da Polônia ele iria para esse outro país. Então ele saiu do Brasil, foi para a Polônia. Quando chegou na Polônia, adivinha? Foi preso como terrorista, como inimigo do Estado e tal. Ele era considerado, é um criminoso de guerra. E de lá, a vida dele teve uma outra história, e, enfim. Aí já é o pós, né? Eu estou dizendo como começou o meu interesse pela guerra. Foi por conta desse cara, porque o nome dele surgiu na internet na época. Você começou a acompanhar e tal? Eu comecei a acompanhar de perto e vendo desde então. A Ucrânia foi invadida, a Ucrânia teve tropas russas infiltradas lá dentro, a Ucrânia começou a ser atacada de todos os lados. Ela sobreviveu sem apoio de país nenhum, porque até então a Ucrânia não tinha estrangeiro lutando lá dentro, como a Rússia sempre teve. Eles acusam a Ucrânia hoje, porque a Ucrânia recebe estrangeiros por um decreto assinado pelo presidente Zelensky. Diga-se de passagem, é um herói. As pessoas falam mal do Zelensky, mas eu quero aproveitar o começo do programa para já falar isso. Chamam ele de palhaço, né? Porque ele era um ator. Então, eu ouvi uma frase que define muito bem. O Zelensky é um palhaço que tem feito um trabalho excepcional na política. Enquanto a gente vê grandes políticos que não passam de palhaços,
fazendo um trabalho decepcionante. E se não é aquele presidente, o Volodymyr Zelensky, fazendo o trabalho que ele tem feito de buscar alianças, de buscar apoio, suprimento e todo tipo de ajuda humanitária, e seja ela qual for necessária para a Ucrânia já tinha sucumbido. Porque o nível de intensidade da violência da guerra ele aumentou e muito de 2021, 2022 para cá. Na verdade, 2022 começou, mas os conflitos nunca pararam naquela região. A gente